13 de fevereiro de 1866, dois homens entraram na Associação de Poupança do Condado de Clay, em Liberty, Missouri, sacaram suas pistolas e exigiram dinheiro. Com seus cúmplices, eles fugiram com uma enorme soma em ouro, prata e títulos. Foi um assalto a banco que poderia ter saído de um filme do Velho Oeste, talvez o primeiro da história da americana. E pode ou não ter sido realizado por alguns dos mais famosos assaltantes de Banco da América. E de qualquer forma, é uma história que merece ser lembrada. Há desacordo sobre os eventos exatos em Liberty, Missouri, em 13 de fevereiro de 1866, mas um resumo é dado em uma história de 1885 dos condados de Platte e Clay. Em 13 de fevereiro de 1866, o banco da Associação de Poupança do Condado de Clay, em Liberty, foi roubado em cerca de $60 mil por bandidos, supostamente do condado de Jackson, embora depois tenha sido constatado que alguns membros residiam em Clay. Ao mesmo tempo, e incidente ao roubo, um jovem chamado George Wymore, um estudante a caminho da escola, foi sem qualquer tipo de provocação, inumanamente e impiedosamente abatido pelos ladrões e instantaneamente morto. A história do condado cita o Clay County Tribune. À tarde, cerca de 10 ou 12 pessoas entraram na cidade, e duas delas foram ao Clay County Savings Bank pedir ao balconista, Sr. William Bird, para trocar uma nota de $10. Quando ele começou a fazer isso, eles sacaram seus revólveres contra ele e seu pai, Sr. Greenup Bird, o caixa, e os fizeram ficar quietos enquanto roubavam o banco. Após obterem o que acreditavam ser tudo, os ladrões trancaram o balconista e o caixa no cofre. Em seguida, saíram com o tesouro roubado, montaram em seus cavalos acompanhados pelo restante da gangue e começaram a atirar. O Sr. Sherlock Holmes. Holmes teve 2 tiros disparados contra ele, e o jovem George Wymore, com cerca de 19 anos, alguns de William H. Wymore, um dos jovens mais pacíficos e promissores do condado, foi baleado e morto enquanto estava do outro lado da rua, na esquina da antiga estufa. De acordo com o Tribune, muitos cidadãos e funcionários do banco acreditam que os assassinos e ladrões sejam uma gangue de antigos desesperados que residem principalmente no condado de Jackson. Mas não importa quem eles são ou o que alegam ser. Eles deveriam ser enforcados da maneira mais resumida possível. Roubar e assassinar devem ser interrompidos, mesmo que medidas severas sejam necessárias para isso. Enquanto um grupo de cidadãos perseguia os ladrões, uma forte nevasca caiu horas após o roubo, cobrindo suas pegadas e impossibilitando o rastreamento por muito tempo, apesar da história dos direitos do condado. Apurou-se que eles cruzaram o rio para o condado de Jackson, espalhando-se pela região do Crackers Neck e em meio à densa vegetação das colinas Snee. Houve algumas divergências nos detalhes dos relatórios da época, mas a relevância do crime foi percebida naquele instante. A história dos condados explica: isso foi provavelmente o maior roubo a banco que ocorreu durante o reinado dos ladrões em Missouri, Iowa e Kentucky, de 1866 a 1881, apesar de afirmações e publicações sensacionalistas em contrário. É bastante certo que nenhum outro banco foi roubado pelos bandidos do Missouri de uma soma tão grande quanto $50 mil. Foi um roubo muito bem sucedido. Mais de $60 mil em ouro, prata e títulos que valem bem mais de $1 milhão hoje. De fato, um dos grandes mistérios do roubo é o paradeiro de todo esse dinheiro. Dessa enorme soma, nem mesmo um único dólar de prata foi recuperado. Porém, o roubo pode ter sido inédito. Atualmente, é considerado o primeiro assalto a banco diurno bem-sucedido nos Estados Unidos da América em tempo de paz. Parece muitas qualificações, mas é relevante. Há muitos registros de assaltos a bancos antes da Guerra Civil. Alguns até foram o foco de outros episódios do The History Guy, mas esses, embora chamados de roubos a bancos na imprensa, eram na verdade o que seria mais adequadamente chamado de roubo. Os roubos a bancos ocorrem enquanto estão fechados, geralmente pelo roubo ou cópia das chaves, mas também por túneis. Não encontrei relatos anteriores à Guerra Civil do clichê cinematográfico de assalto a banco com a frase "mãos ao alto".
A importância do crime se mostra no fato de que o roubo na pequena e distante Liberty, Missouri, foi relatado no New York Times. Além disso, esse modelo se popularizaria no Velho Oeste e atualmente. O roubo da Clay County Savings Association parece ter iniciado uma tendência que seria associada não apenas a alguns dos mais conhecidos fora da lei do Velho Oeste, mas também a gangsters e criminosos até os dias atuais. 2.469 roubos a bancos e associações de poupança foram relatados nos Estados Unidos em 2023. Geralmente são roubos diurnos, menos violentos que em Liberty, feitos passando um bilhete para o caixa. Só 1% dos assaltos a bancos nos Estados Unidos da América resultam em mortes. Mas, presumivelmente, os ladrões da Clay County Savings Association eram novatos no ofício, já que nunca havia sido feito antes. Mas esse é um dos pontos de discordância nas histórias. O Tribune descreveu o assassinato como um homicídio intencional sem provocação, pois nem o Sr. Wymore, nem os cidadãos da cidade tinham conhecimento dos eventos anteriores ao tiroteio. Segundo o Columbia Missouri Herald-Statesman, o Sr. Bird colocou a cabeça para fora da janela e deu o alarme. Um garoto do outro lado da rua chamado Wymore, que repetiu o alarme, foi baleado 5 vezes, uma delas no coração, e morreu instantaneamente. O Gallatin North Missourian relata que Wymore foi morto acidentalmente ao tentar assassinar outro homem antes do assalto. Se o estudante do College of William and Jewell foi baleado sem provocação, para impedi-lo de disparar o alarme ou por acidente, pode parecer irrelevante, mas pode ser crucial em uma das questões duradouras do roubo. Existem outras discrepâncias. Embora a maioria das contas afirme que $60 mil foram roubados, algumas mencionam $72 mil. Alguns afirmam que foi apenas $50 mil. A maioria das contas diz que havia uma dúzia de homens envolvidos, mas alguns dizem 13 e pelo menos um disse 7. Segundo o Gallatin North Missourian, os homens usavam bigodes falsos, barbas, perucas e outros disfarces, detalhe não mencionado em outros relatos. O Columbia Herald-Statesman citou que os moradores foram distraídos por um julgamento interessante no tribunal. Várias contas usaram o termo bushwhacker, inclusive na manchete do New York Times. O St. Louis Globe-Democrat afirmou que o crime foi cometido por bushwhackers que cruzaram para o condado. O termo se referia a guerrilheiros confederados, que tinham uma história no condado de Clay. De acordo com a Biblioteca Pública de Kansas City, os bushwhackers eram missourianos que se esconderam no interior e na floresta para resistir à ocupação da União na fronteira. Eles emboscaram e lutaram contra patrulhas da União em numerosas escaramuças e confrontos de ataque e fuga. Esses guerrilheiros assediavam, roubavam e assassinavam fazendeiros leais à União em ambos os lados da fronteira. Eles interromperam as comunicações federais de correio e telégrafo, e o mais problemático para o comando da União, tentando acalmar a violência crescente na região de fronteira, os bushwhackers tinham o apoio de muitas famílias de agricultores locais. Se eles pareciam ferozes ou cruéis, lembre-se que quase todo bushwhacker tinha sua própria história de maus-tratos que os levou a se alistar. Foi um tempo brutal, sem amor perdido, nem frequentemente quarto dado entre bushwhackers e federais. Segundo Brad Pace, da Sociedade Histórica do Condado de Jackson, mini-lutadores guerrilheiros podiam ficar próximos de casa e manter certa independência, mas não tinham as proteções dadas aos combatentes regulares, estando sujeitos à prisão ou até execução sumária. O oeste do Missouri foi devastado pelos Raiders de Quantrill, uma notória banda de bushwhackers liderada pelo capitão William Quantrill, mais lembrados pelo ataque a Lawrence, Kansas, em 1863. Muitos dos homens de Quantrill eram do Missouri, especialmente do condado de Clay, e logo caíram em suspeita. O Topeka Capital Journal Online escreveu: pelo menos 6 dos assaltantes foram reconhecidos. Eles cavalgaram com Quantrill na guerra. Passe lista os homens que as testemunhas inicialmente identificaram como Oliver Shepard, Bud e Donnie Pence, Frank Gregg, Jim e Bill Wickerson e Joab Perry. Ex-rebeldes confederados tinham várias razões para recorrer ao roubo.
Segundo Chris Bunton, do site The Yard, nos dias após a guerra, quem lutou ou apoiou a Confederação perdeu seus direitos. Eles não podiam votar, concorrer a cargos ou ocupar posições. Eles foram proibidos de vender no mercado e frequentemente perderam suas terras ou foram impedidos de comprá-las. As pessoas não vendiam nem compravam deles. Pace escreve: ex-guerrilheiros eram presumidos desleais e considerados o mais baixo dos baixos. Ou seja, os bushwhackers tinham poucas opções. Eles também eram homens violentos, acostumados à guerra e muitos irrecuperáveis. Para eles, a guerra continuava e, como Bunton observa, ainda lutavam contra os ricos opressores do norte. Segundo Pace, no Missouri, a guerra civil começou cedo e terminou tarde. Ex-guerrilheiros, muitos que só conheceram a guerra, lutaram para deixá-la para trás. Enfrentando um futuro sombrio e barreiras para a assimilação, alguns escolheram uma transição perfeita para fora da lei, visando bancos e ferrovias, geralmente de propriedade de interesses do leste ou pró-União. Isso pode ter sido o motivo pelo qual a Associação de Poupança do Condado de Clay foi alvo. O Banco do Condado de Clay era de propriedade de membros do Partido Republicano pró-norte. Se os assaltantes fossem bushwhackers, isso poderia significar algo. O Condado de Clay tendia a ser mais confederado do que pró-União, e as pessoas podem ter reconhecido os assaltantes, mas não disseram nada por lealdade ou medo de retaliação. A história do condado nota que era quase totalmente uma questão de conjectura quem eles eram. Um homem que os encontrou declarou conhecer alguns deles, mas recusou-se a jurar sua declaração. De acordo com o site Lendas da América, um ex-líder guerrilheiro chamado Archie Clement, que participou do ataque a Lawrence junto com Quantrill, logo se tornou o principal suspeito. Ele então cavalgou com William Bloody Bill Anderson, um dos capitães de Quantrill, aparentemente assumindo o comando do grupo de Anderson após sua morte em outubro de 1864. De acordo com Lendas da América, Clement era visto como o líder do grupo que roubou o Banco Liberty. A alegação nunca foi comprovada, pois Clement morreu em um tiroteio quando a Guarda Estadual do Missouri tentou prendê-lo pelo crime. A história do condado menciona outro suspeito, Joab Perry, que estava preso em Independence por outra acusação. Ele foi levado pelos oficiais do condado de Clay para o outro lado do rio para exame, mas escapou da custódia e nunca mais foi preso. Perry cavalgou com Quantrill e Bloody Bill, e a fuga mencionada incluiu o assassinato não resolvido do xerife do condado de Jackson, Henry Bugler. Perry foi libertado por homens que Pace acredita terem participado do roubo ao banco do condado de Clay. Pace acredita que os assaltantes podem ter querido libertá-lo para que ele se juntasse à sua equipe novamente. Porém, se ele tivesse participado do assalto, teria informações valiosas para negociar com o promotor em troca de benefícios legais para si. Pace conclui, embora a maioria das fontes históricas sugira que Perry estava envolvido no roubo à Associação de Poupança do Condado de Clay, nunca saberemos isso com certeza. O que sabemos com certeza é que ele era um ex-bushwhacker, credenciado e bem conectado nos círculos de foras da lei guerrilheiros. O que leva à pergunta que mais fascinou os historiadores. Se o assalto ao banco de Clay County foi realizado por ex-bushwhackers que cavalgaram com Quantrill e Bloody Bill, poderia ter incluído dois dos mais famosos entre eles? Os residentes de Clay County, Frank e Jesse James. Muitos apenas presumem que eles estão envolvidos. Segundo a revista Missouri Life, o infame fora da lei Jesse James roubou um banco em Liberty nesta data em 1866. James e sua gangue, a gangue James Younger, visaram a Associação de Poupança do Condado de Clay em Liberty. Porém, a Biblioteca Pública de Kansas City nota que alguns historiadores questionam o envolvimento dos irmãos James no roubo ao banco da Associação de Poupança do Condado de Clay em Liberty. Eles escrevem que o primeiro roubo, e com o consenso geral de que os irmãos James participaram, foi na Associação de Poupança do Condado de Davis, em Gallatin, Missouri, em 7 de dezembro de 1869. A American Experience da Public Broadcasting Service diz apenas que os culpados que fugiram após matar um transeunte eram presumivelmente ex-guerrilheiros, e os irmãos James podem ter estado entre eles.
Em maio de 1865, ao tentar se render após o fim da guerra, Jesse James foi baleado no pulmão por tropas da União. O ferimento estava próximo de outro local onde ele foi baleado durante a guerra. A bala nunca foi removida. É extraordinário, considerando a época, que ele tenha sobrevivido a 2 tiros no peito. Mas isso leva o autor principal, Johnny D. Boggs, em um artigo na revista Tree West, questiona se Jesse, ainda se recuperando de um tiro no pulmão, poderia ter participado de um assalto durante um dia extremamente frio de fevereiro. Boggs observa que alguns historiadores colocam Cole Younger e Frank lá, mas o fato é que simplesmente não temos certeza. Segundo Bunton, Frank estava no Texas e Jesse, possivelmente se recuperando de um ferimento no peito, estava doente. Ninguém pode provar de qualquer maneira. Quando um crime é cometido, as pessoas formarão álibis. Após o roubo, o porta-voz do Columbia Herald opinou que a determinação para capturar e enforcar os culpados é tão forte que dificilmente escaparão. Ironicamente, 159 anos depois, ainda não se sabe com certeza quem cometeu o roubo e o assassinato do xerife Bugler e ninguém foi acusado. De acordo com Bunton, os irmãos James podem ter hesitado em assumir esse roubo específico devido à revolta pelo assassinato de 19 anos, possivelmente morto por Clement. A notoriedade dos irmãos James hoje é tanta que as pessoas lhes atribuirão crimes, mesmo que não estivessem envolvidos. Se eles não estavam envolvidos, é muito provável que o crime tenha sido cometido por ex-companheiros do Exército Confederado, com quem provavelmente se associaram posteriormente em seus crimes futuros. E se eles estavam envolvidos, foi de longe o roubo a banco mais lucrativo de suas carreiras. A Associação de Poupança do Condado de Clay não se recuperou. Eles acertaram com seus titulares de conta por 60 centavos por dólar e faliram. Esperamos que tenha gostado deste episódio do Cara da História. Se gostou, curta, inscreva-se e compartilhe com seus amigos. E se você também acredita que a história merece ser lembrada, então você pode apoiar o Cara da História como membro no YouTube, apoiador em nossa comunidade e locais, ou como patrono no Patreon. Confira também nossa loja de mercadorias e reserve uma mensagem especial do Cara da História no Cameo.